Flávio, eu pego três palavras do que você falou agora, que é trabalho, futuro, propósito. Que eu acho que são temas que você fala muito a respeito, né? Como é que você enxerga o trabalho do futuro? Qual que é o propósito é de cada um? Ou a gente, enquanto humanidade, no futuro vai ter um propósito mais comum? Então, é assim, é que a gente está num processo agora de desconstrução completa do trabalho, né? Tem um- uma frase que eu amo muito, que ela diz que o futuro, a máquina vai trabalhar para que o homem aprenda a brincar. A gente está vivendo um período agora de, de mudança completa e de muito impactante, assim, a questão quando a gente pensa em trabalho. Porque a gente olha para o trabalho hoje, que você tem o trabalho e serviço, né? Mas quando a gente olha para o trabalho, a etimologia da palavra trabalho, né, que era um objeto de tortura, que era uma tripa, né, que as pessoas eram torturadas naquele lugar. Quando você vai para a etimologia, você tem um lugar, mas quando você olha para a essência do que é o trabalho, ele deveria ser a manifestação das nossas virtudes para o mundo, enquanto o serviço é uma troca de benefício. Então eu presto um serviço, a gente faz uma troca de benefício, eu te faço algo, você me paga por isso e beleza. O trabalho não. O trabalho deveria ser aquilo que, se você tivesse 10 milhões de reais hoje depositado na sua conta, você continuaria fazendo, porque isso tem a ver com a manifestação das suas virtudes para o mundo. O Brasil, a gente é o país que mais consome redes sociais no planeta. A gente gasta, em média, 5,4 horas por dia hoje conectado em redes sociais. Isso está criando uma indigência cognitiva. Então, cada vez mais, a gente pensa menos, a gente cria menos, a gente imagina menos e a gente vive um conceito que se chama homofilia, onde a gente está conectado só com os nossos iguais. Uhum. Então, pessoas que pensam parecido com a gente quer ela perto de nós. E só que a explosão do crescimento dos sinapses, dos insights, ela se dá no contraditório, ela se dá no diferente, no divergente, né? Quanto mais contraditório eu recebo, mais amplifica a minha maneira de pensar. O que tem a ver isso com o trabalho? Que como a gente está passando por esse processo, a gente está passando um processo de robotização. Então a gente criou um jeito automático de trabalhar. Então eu faço as tarefas que eu tenho, acordo de manhã, tenho as tarefas que eu preciso fazer e tal. Só que aí se chega agora com o tsunami da inteligência artificial, e é bom retratar isso porque a gente está estudando muito, a gente fez um evento enorme agora de inteligência artificial, e a gente está com um processo de educação grande sobre esse tema. A gente não está falando de uma mudança tecnológica como foi o celular, que foi um absurdo, ou outras tecnologias. A gente está falando, talvez, da maior mudança tecnológica que já houve na história da humanidade. O que está acontecendo hoje com a inteligência artificial não é uma marolinha como foi o metaverso, porque como o metaverso é muito recente, fala, o metaverso pegou, aí o metaverso perde força, a marola volta. Essa marola que a gente está falando é um tsunami que está vindo. Então, já tem estimativas que se fala que no Brasil, hoje, com 30 milhões de desempregados, em no máximo 18 meses, a gente chega a 70 milhões de desempregados. O mundo já está discutindo uma renda universal básica mundial para poder manter pessoas que não vão ver. Então, quando você olha por essa ótica, você está dizendo assim, tá, peraí, o que vai ser o trabalho, então? Se a gente rompe essa barreira da questão da era industrial, se eu não preciso trabalhar agora de uma maneira mais onde o que conta é a produção em série do que eu faço, é quantos relatórios você preenche, quantos artigos você faz, é quantas vezes você imputou as coisas no sistema. Se não é mais isso, como é que eu vou manifestar as minhas virtudes para o mundo? Então, a primeira coisa é que o trabalho passa agora para um resgate do humano. Uhum. E esse resgate do humano, falava das power skills, soft skills, que no fundo também eu acho que é uma bobagem a gente olhar sempre por essa perspectiva, porque quando você pensa nas soft skills, power skills, a gente está falando de cada vez mais a gente tem que ser resiliente, cada vez mais colaborativo, cada vez mais a gente tem que trabalhar em equipe, que são as power skills. E eu concordo com muitas delas. Mas, por outro lado, a gente está faltando uma dose de rebeldia. E a rebeldia não está na power skill. Quem muda o mundo é o rebelde. Quem muda o mundo é o contrafluxo. Quem muda o mundo é o questionador. A gente está hoje vivendo uma sociedade de convicções e respostas e pouquíssimas perguntas. As pessoas não questionam mais. E talvez, para mim, tem dois fatores hoje que mostram se a gente está vivendo uma vida
mais humana ou mais robô. Uma vida mais humana é uma vida curiosa e questionadora. Uma vida mais robô é uma vida passiva, que não tem curiosidade nenhuma, que ela se sacia de tudo aquilo que o algoritmo entrega para ela. E uma vida não questionadora é uma vida que vive na bolha. Que eu não preciso questionar. Eu acho que direita é assim, esquerda é assim, do ponto de vista político, ou do ponto de vista qualquer. O cara tá ali, tipo, vomitando opinião de alguma coisa que ele ouviu, que nem ele sabe, que ele nunca questionou aquilo, e que ele acha que aquela é uma convicção boa. Então, no trabalho, como é que você vai resgatar a nova visão de trabalho se a gente continuar vivendo como robô? Porque aí aí é desleal. Você querer concorrer com um robô fazendo trabalhos operacionais é desleal. Tem uma frase que diz que nenhum homem vai ser maior do que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser maior do que um ser humano com uma máquina. Então, nenhum homem vai ser maior do que uma máquina, então não adianta você querer concorrer, mas nenhuma máquina vai ser maior do que um ser humano com uma máquina. Então, se a gente entender o que está acontecendo hoje no trabalho, trazer a inteligência artificial como minha aliada, explorar a potência máxima que existe de mim, de curiosidade, de questionamento, de imaginação, de criatividade, e eu começar a potencializar isso, ninguém vai ser maior do que eu com uma máquina. E aí você vai fazer o trabalho de... Você pega, por exemplo, hoje a arquitetura. Um arquiteto demora, em média, para fazer um projeto de decoração de interiores. Ele sozinho, com os equipamentos, ele vai demorar, sei lá, uma semana para fazer um projeto de decoração de uma casa com 15 cômodos. A inteligência artificial faz isso em 2 minutos. E ela me dá 30 opções. Eu entrego a planta e falo o que eu preciso e ele me faz os desenhos. Em 10 minutos eu tenho. Aí você fala assim, mas então eu não preciso mais do arquiteto. Não, você precisa. Se esse arquiteto for curioso, se ele for questionador, se esse arquiteto ele for um cara de imaginação, de criação, ele vai demandar a máquina e ao invés dele fazer um projeto por semana, ele vai começar a fazer 30. Ele vai fazer 40. Então ele potencializa. Só que ninguém vai conseguir fazer como ele, porque é ele com a máquina. Não é a máquina cuspindo coisas aleatórias. É ele pensando, imaginando. Ele falou, mas e se a parede fosse assim? Porque eu lembro que uma parede de desenho com tijolo assim ficava bonito e tal. Ele demanda a máquina vai entregando para ele. Então o papel dele é imaginar. O papel dele é sonhar. O papel dele é ser humano, ser curioso, ser questionador. Saber fazer a pergunta certa para a inteligência artificial. Enquanto a inteligência artificial tem que entregar. Então, hoje você pega o Midjourney, que é uma das ferramentas de imagem a mais legal que tem hoje aí, atual. O Walter Longo, que é meu sócio, ele tem, 20 mil imagens feitas por ele no Midjourney. Aí você pega o Midjourney e você nunca usou. Você pega o Midjourney e fala, eu quero retratar esse meu estúdio no Midjourney. Você vai demorar horrores. Você tem que ser muito curioso e muito questionador do ponto de vista de saber elaborar a pergunta para conseguir fazer com que o Midjourney entenda aquilo que você está imaginando. Para que ele traduza uma imagem que você olha e fala, sério, exatamente isso que eu tinha sonhado. É isso que eu queria ter retratado. Então tem um esforço seu para fazer isso. O Midjourney, eu não falo uma coisa aleatória, tipo, eu quero um estúdio de podcast. Aí ele vai me entregar algo que eu vou ter que ir lá e falar que era um estúdio de podcast, que eu queria que a iluminação tivesse assim, eu queria que tivesse uma TV e tal, eu queria que os 2 fones fossem assim, assim, assim. Eu queria que tivesse uma mesa de madeira que tivesse tons. Você sonha isso. Aí quando eu imputo isso... E por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer assim, que o futuro do trabalho é o resgate do humano aliado à máquina. Não tem como você vai falar, mas eu vou ser o ser humano e não quero entender nada de inteligência artificial. Então, eu acho hoje, cara, assim, para quem está ouvindo a gente e que não usa o ChatGPT, que não teve uma experiência no Midjourney, que não está entendendo nada que está acontecendo em inteligência artificial, você está em problema. Você está em apuro, amigão. Você está em apuro. Assim, corre enquanto é tempo. Mas corre enquanto é tempo. Porque, assim, tem noção do que é isso. Você usar o ChatGPT, brinca, você ficar 1 hora ali, você fala, não é possível isso. E eu faço isso toda hora com um amigo. Ontem eu estava com um amigo de profissional de saúde, ele é personal trainer, aí ele dá aula para outros personagens. Eu falei, qual é a tese mais recente, mais absurda que tenha e que pouca gente sabe a respeito? Aí ele falou o nome lá, abri meu celular e pedi uma ementa de um programa de educação
que retratasse aquela tese que ele me falou. Em 30 segundos eu tinha uma emenda. Uhum. E quando ele viu, ele falou, não, é inacreditável. Eu falei, e se eu quiser agora abrir essa emenda? Se eu quiser transformar cada tópico num paper de 5 páginas, aprofundando sobre o que está sendo discutido no mundo sobre esse tema. Eu clico, ele vai me dar o paper de 5 páginas. E ele me dá em 1 minuto. Não, mas eu não quero só o paper. Eu quero transformar um paper de 5 páginas em roteiro de vídeo, porque eu vou gravar pílulas de 1 minuto e meio por Reels no Instagram. Eu quero que você já roteirize, porque eu já vou usar isso numa tecnologia aqui de teleprompter que eu vou ler para poder colocar no Instagram. E já quero que você me dê as hashtags e que você faça um roteiro, que a frase inicial seja muito impactante para chamar a atenção, porque esses vídeos eu vou impulsionar com patrocínio. Ele já me entrega. Uhum. Agora que você cria, então, 5 carrosséis por Instagram, já com sugestões de imagem, texto, ele já entrega. Então, assim, cara, agora você falasse assim, não, vamos parar para fazer isso. Sem ninguém, sem máquina, você sozinho. Vamos pegar agora e vamos montar uma ementa, eu vou montar esses papers de 5 páginas sobre cada tópico, eu vou preparar 5 carrosséis e eu vou fazer roteiros de vídeos de 1 minuto e meio, 10 roteiros de vídeos de 1 minuto e meio. Cara, você fica 30 dias dependendo da sua procrastinação. O trabalho de pesquisa que você vai ter que fazer, desenho, isso aqui é uma loucura. Então, meu filho mais velho hoje, ele usa o ChatGPT na escola e eu incentivo ele a usar. Porque o interesse que eu tenho não é sobre o conhecimento que ele vai adquirir. O interesse que eu tenho é que meu filho seja questionador. Que ele saiba perguntar, né? Se ele não saber perguntar, cara, e aí se ele nem lê o resultado lá, pra mim, de verdade, tipo... Ah, tem uma prova lá que tem que saber sobre não sei o que de álgebra, não sei aonde. Falei, sei lá onde ele vai usar isso. Mas se ele começar a fazer o exercício de elaborar melhor as perguntas, e aí ele tem que fazer bem. Por quê? Porque já tem agora uma ferramenta no próprio ChatGPT que eu pego um texto, eu coloco lá e sei se ele foi criado pelo ChatGPT. E muitos professores estão usando. Então ele tem que ter um processo meio de cocriação na pergunta. Sabe? Ele já tem que entregar alguma coisa que ele sabe, na pergunta eu tenho que elaborar, que é o conceito do prompt. Eu tenho que elaborar bem para que a máquina trabalhe mais próxima de mim. Eu tenho que dar referência, eu tenho que falar, cara, vai por esse caminho e tal. Então, quando eu começo a ensinar isso para ele, agora, recentemente, semana passada, ele falou, papai, ele tem 14 anos, meu filho mais velho. Ele falou, papai, e se eu for, será que o ChatGPT pode me ajudar a elaborar abordagens de paquera? Para paquerar as meninas, assim, como que eu posso fazer uma paquerinha assim? O que eu falo? Como que eu abordo? Como que eu viro amigo das meninas e tal? Eu falei, pô, bom isso, hein, meu? Vamos tentar? E aí eu comecei, ChatGPT, a partir de agora você é o maior especialista de paquera no mundo. O seu nome é João, ou John, falei, seu nome é John. E John, eu quero que você... E fui no Google e pesquisei quem são os caras mais especialistas sobre o tema namoro e paquera na adolescência. Eu falei, eu quero que você use como referência esse livro, esses 2 autores, e a partir de agora, toda conversa que a gente elaborar daqui para frente, eu quero que você seja esses caras. E que você me responda segundo o conceito deles. Meu filho ficou enlouquecido, assim, com as respostas que a gente ia tendo. Tipo, como você se tornar amiga? Aí ela vai dando a resposta, vai indo e tal. Então, tem um desenho que é como elaborar isso, entendeu? Se você não souber elaborar isso, e no trabalho o reflexo é esse. Se eu não souber perguntar, se eu não souber ser curioso, se eu não sou questionador, se eu estou passivo... Tem uma coisa que eu penso assim, as pessoas estão assistindo a gente. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?